Papo sobre salvação, gente. Bora conversar? Aqui, Como? Vamos falar sobre salvação. Vamos para o papo sobre salvação, então. Bom, queridos, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que salvação é uma palavra, nos seminários teológicos, aparece como soteriologia, né? Refere-se à salvação do ser humano através de Jesus. Mas salvação, no Velho Testamento, a maior parte das vezes que você lê em sua Bíblia, por exemplo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, né? Aquela salvação, aquela palavra salvação ali, não tem muito a ver com salvação eterna, salvação em Cristo, não. Aquela salvação do Velho Testamento ali, aparece, na verdade, ela tem a ver com livramento, né? Livramento temporal. Há uma pergunta para os nossos ouvintes: toda pessoa é salva? Toda pessoa é salva? Seria mais ou menos a mesma pergunta, só reformulando: todos são filhos de Deus? O que vocês acham, ouvintes, queridos amigos? Vamos tentar responder, não com pensamento próprio, mas vamos tentar responder a partir da Bíblia, né? Primeira coisa, nem na velha aliança, nem na nova, tem promessa de salvação eterna para todo mundo. Nem na velha, nem na nova. Por exemplo, a velha aliança, a promessa diz que assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas não diz que todas as famílias vão ser salvas, não. Diz que todas as famílias iriam ter oportunidade, acesso à salvação. Iriam ser benditas, tá certo? Abençoadas. Mas, na velha aliança, lá no início, antes mesmo da dispensação da aliança, nós podemos ver a questão do dilúvio, por exemplo. Estamos falando de princípios de Deus. Deus é imutável. Naquela época, o mundo estava totalmente corrompido, e eu acho que nós não estamos muito longe do que estava naquela época, né? Jesus disse que nos dias da vinda dele seria como nos dias de Ló, nos dias de Abraão, nos dias de Noé, perdão. E só se salvaram 8 almas, tá? E essa salvação ali tanto foi temporal quanto eterna, porque o Noé, ele se tornou o pai daquela nova, de todos os que viessem a nascer, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que o Noé foi uma espécie de segundo Adão. A família do Noé foi colocada, sobreposta como um reset da criação ali, foi sobreposta como agora os patriarcas de toda a humanidade. Os descendentes de Adão morreram ali, praticamente todos ficaram 8 naquela caixa de madeira, né? Então, salvação é para todo mundo? O que vocês acham? Fala para mim aí, Humberto, meu primo aqui, Humberto, está dizendo: acho que a salvação está posta para todos, mas nem todos aceitarão. Valeu, Humberto. Caroline Andrade vai para o Instagram. Aqui. Não tem como ser salvação para todo mundo. Na verdade, ela é o que o Humberto falou aí. Ela está acessível a todos. Mas a todos de que forma? A todos que creem no Senhor. E esse crer, já falo, não é simplesmente acreditar, não. Esse crer no Senhor diz respeito a nascer de novo. Se vocês olharem em João, capítulo 1 do Evangelho de João, começa dizendo que ele era luz e tal. Os homens amaram mais as trevas que a luz. Aí vai lá no versículo 10 de João, né? João, capítulo 1. Lá no versículo 10, vocês vão ver o seguinte. Vai estar dizendo assim: veio para o que era seu. Ou seja, Jesus veio para o mundo. Na palavra, a palavra foi que gerou todas as coisas. O Senhor dizia: haja isso, haja aquilo. Então, a salvação é proposta por Deus para todos, mas nem todos podem aceitar, nem todos podem enxergar, entender, nem todos podem assimilar. E em primeiro capítulo de João, versículo 1, ele veio para o que era seu, porque ele criou tudo, mas os seus rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, este Jesus deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Amém? É essa a questão. O Senhor deu o poder de ser feito filho de Deus. Então, não é todo mundo que é filho de Deus, não, gente. Como é que se foi feito filho de Deus, é porque não era. Se recebeu o poder para ser feito filho de Deus, é porque antes não era. Não é verdade?
Então, também, nós falando de salvação, Glauco, Pai Senhor, boa noite. Aqui no canal Laila Lopes, Ana Maria Araújo, Aninha. Olha, se nós formos ver sobre o grande terrível dia do Senhor, se formos ver o que Pedro está dizendo, tem uma expressão que o dia do Senhor vai vir, não só com salvação para aqueles que são do Senhor, mas vai vir como juízo de fogo abrasador sobre aqueles que são ímpios. E aí? Né? Então, são todos que vão ser salvos? De forma alguma. Não é o meu pensamento. Fala aí, Hélio, o que você acha? Você acha que todos vão ser salvos? Integralmente valendo, ele já passou. No texto de João, a gente vai ver que todos não vão ser salvos. Né? Porque nós precisamos, primeiramente, receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Né? Então, se fosse para que todos fossem salvos, nós vamos ver que João fala que, igual para todos, ele tem um nome específico. Mas, para alcançar a salvação, nós temos que nos tornar o quê? Filhos. Só tem direito a uma herança e é filho. Quem não é filho não tem direito. E a salvação é uma herança de Deus. Exato. Exatamente. E vocês que estão nos ouvindo, salvação é para todo mundo? Fala comigo aí, comenta. Salvação é para todo mundo, gente? É todo mundo que vai ser salvo? Diz para mim. Me ajuda aí. Participa aí. Vamos para outro questionamento? Pessoal, vocês estão participando conosco aí? Podem escrever embaixo aí, ó, tanto no Instagram quanto YouTube, Facebook. Faça o seu questionamento aí. Responde para mim. O que você pensa? O que você acha? Você acha que salvação é para todo mundo, gente? Fala para mim. Todo mundo vai ser salvo? Aí, o segundo questionamento é, Henrique, o que é necessário para alcançar a salvação? Se ela não é para todo mundo, quais são... o que é necessário fazer para ser salvo? É outra pergunta. Vamos lá, participa com a gente aí, meu povo. Fala comigo. O que é necessário fazer para sermos salvos, gente? Segundo ponto, né? Ou para alcançarmos salvação. Bom, eu estava falando nesse ponto aí, esse final de semana agora, esses dias agora, eu estava falando sobre isso, né? Sobre aquele evento, quando, no caso, quando o apóstolo Pedro, ele chega a fazer o segundo discurso dele. Aí ele vai no discurso dele, ele diz assim, salvai-vos dessa geração perversa. Alguém vem e pergunta, o que faremos, ou como faremos para sermos salvos? Como faremos, né? Aí ele diz, olha, se arrependam, em primeiro lugar, se arrependam, e sejam batizados. Se arrepender e ser batizado. Para que seja perdoado os pecados, não é só encoberto, é diferente. Na velha aliança, o sacrifício encobria, era fazer expiação, encobria o pecado. E aqui vem a ideia de ter os pecados cancelados. Cancelamento de pecado é só na nova aliança. Na velha, não, a velha era só encobrir mesmo. Vamos cobrir aqui o pecado, para poder a ira de Deus não ser manifesta. Era essa a ideia. Né? Então, o que é necessário para ser salvo? Vamos então aqui na palavra de Jesus. Quem pode me ajudar aí? Comenta comigo. O que é necessário ser feito para sermos salvos? Então, para sermos salvos, eu acho que a gente precisa só crer no Senhor. Crer no Senhor Jesus, será salvo. Tu e tua casa. Então, o que acontece é que esse crer no Senhor Jesus não diz respeito a simplesmente acreditar. Opa, peraí. Não é simplesmente acreditar, mas é ligado à questão de você nascer de novo. É o nascer de novo. Não é simplesmente acreditar, é nascer de novo. Pelo menos pelo que Jesus fala, né, ali para Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode entrar, não pode nem ver o reino. Imagine entrar no reino. Não tem como. Tem que nascer de novo. Nascer de novo. Está passando por arrependimento. Está passando aí por uma questão de cancelamento de dívida de pecado. Isso aí foi o que Jesus fez. E está passando também por Romanos 10, verso 9 e 10, onde fala que se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Sem arrependimento não alcança a salvação. Sem arrependimento não entra no céu. Sem arrependimento não entra no céu. E arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento existe sacrifício. Existe renúncia. E remorso não existe essa coisa. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Na outro lugar diz que sem derramamento de sangue, né?
É bom, então vamos juntar aqui, sem derramamento de sangue do cordeiro. Mas, por minha parte, eu tenho que ter o quê? Arrependimento. E o arrependimento, ele está geralmente ligado à questão do batismo. Batismo, né? Tanto é que Jesus não tinha pecado e se submeteu ao batismo. O batismo, ele representa a morte e a ressurreição da pessoa. A pessoa foi gerada em água, e agora volta na água para dizer que morreu, foi sepultada e que foi ressuscitada em Cristo. No Velho Testamento, as pessoas raspavam-se a cabeça, vestiam roupas de saco, passavam cinza, como forma de arrependimento. Né? Só que hoje o Senhor não quer isso de nós. Ele quer um coração quebrantado, um coração contrito. Ele quer um coração disposto a obedecer. Ao invés de descobrir a cabeça, descobre o coração. Ao invés de rasgar as vestes, rasga o coração. Exato. O descobrir a cabeça, ou rapar a cabeça, podia ser visto no Velho Testamento como conclusão de um voto, né? Ou, na época de Paulo, já no Novo Testamento, tinha a ver com vergonha, porque o contexto lá era diferente. Existiam muitas prostitutas que tinham a cabeça rapada aí. Então, tanto hoje tudo está mudado. Por exemplo, barba, hoje é inaceitável, né? Antigamente, barba não. Barba, peraí. Quem não tem barba é que ela é inaceitável. Mas o que o Senhor quer de nós não é uma mudança exterior. Ele espera de nós uma mudança interior. Aí vem a seguinte pergunta: como eu posso mudar interiormente? Porque muita gente, inclusive, faz essas mudanças exteriores porque sentem vontade, ou tem a necessidade de mudar interiormente, mas não tem condições de mudar. Então, como fazer para mudar interiormente? É simples, vou responder. A gente não tem como fazer mudança interior. Quem pode fazer mudança interior na gente é o Senhor Jesus. É Ele que pode fazer essa mudança. De dentro para fora, é o Senhor que pode fazer. Nós só temos que deixar Ele entrar e assumir o controle. Né? Enquanto nós não deixarmos Ele entrar para resolver, aí o negócio fica escabroso, né? O que eu tenho que fazer para ser salvo, para alcançar a salvação? Deixa Jesus entrar. Ele disse: eis que estou à porta e se alguém me ouvir e abrir a porta, aí eu entro. Ele não é como Satanás, que chega sem fazer estardalhaço. Ele não chega metendo o pé, não. Satanás chega bem de mansinho, bem de levezinho. Quando você percebe, ele já está dentro de sua casa, dominou e ele agora tem o governo da sua vida, né? Não, Jesus não é assim, não. Ele não entra, se você não ouvir a voz dele e não abrir a porta, ele não vai entrar. A salvação é instantânea ou conquistada após dias? Essa, eu quero que vocês participem comigo aí. A salvação é instantânea ou é conquistada depois de algum tempo? Eita, menino. O que vocês acham? Fala comigo aí. Escuta só. Primeira questão foi: toda pessoa é salva? Claro que não. Segundo, isso é o que é necessário para ser salvo. A gente conversou e estávamos introduzindo a terceira pergunta, que é: a salvação é instantânea ou ela é conquistada após dias? Fala para mim, Ed. Fala para mim, o que você acha? Você acha que é na hora? Pronto. Eu acho que a gente precisa meditar sobre essa. Essa aqui é complicada, viu? Eu acho que é instantâneo. Sabe por quê? Pelo seguinte: não tem como você ir conquistando a salvação dia após dia. E progressivamente. Você está em Cristo ou você não está em Cristo. Yes! Essa é a questão. É instantânea? Mas tem que passar por aquele negócio de Romanos 10, 9, 10. Você tem que crer e confessar. E esse crer não é só acreditar. Não é verdade? Mas é instantânea, sim. Porque senão, ela seria conquistada por esforço nosso. Tipo assim, eu vou devagarzinho, vou fazer uma promessinha, um voto, uma campanhazinha. No final, Jesus vai me salvar, porque eu fiz muito esforço. Você está no copo de açúcar. Não é assim, não. O senhor vai ver em Lucas, diz assim: louco, esta noite pediram a tua alma. Para quem já tem preparado? Exatamente. Mas quando vai ser essa noite? Pois é. A questão de ser progressivo, eu creio que seja o seguinte: não é a salvação que é
que é assim, devagarzinho, não. Isso aí é o processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, quando eu falo de salvação, eu estou falando de uma multidão de pessoas que vão ser salvas, e eu estou também colocando a seguinte situação, ó. Vai ter gente lá que não vai ser tão espiritual, mas vai ser salvo. Paulo diz que tem uns que vão ser salvos como que pelo fogo. Ou seja, esses cabas que vão escapar fedendo, aí a gente fala neles, ainda tem gente que diz assim, mas é melhor escapar fedendo do que ficar cheirando para o inferno, né? Eu digo, mas não é bem essa a ideia que Paulo está colocando ali. O que ele está colocando é que entre os que vão ser salvos, tem aqueles que vão receber galardão e tem aqueles que não vão receber coisa nenhuma, né? Então, mas foi salvo? Foi salvo. O que diferenciou foi o processo de santificação. O processo de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor no sentido de contemplar, de adorar, de ter comunhão, de crescer no Senhor. Essa pessoa vai ser salva só pela misericórdia e ela não terá nenhum crescimento em comunhão com o Senhor, porque a expressão do apóstolo João é aquele que temos contemplado, aquele que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Ou seja, ele fala sobre um negócio de crescimento, de santificação, que se dá quando eu tenho o contato com o Senhor Jesus. Mas esse contato ele precisa ser cultivado e trabalhado para que eu tenha crescimento nisso. Então, a salvação é instantânea? Sim, mas é o primeiro passo de muitos que eu tenho que dar para que eu possa crescer e ter no Senhor entendimento de quem Ele é, ter comunhão com Ele. Amém? É isso. E a dona Jaque está falando o que aí? Opa, Adélia Limoeiro, a paz do Senhor, fique conosco, estamos conversando sobre salvação. Né? Terceiro questionamento agora, nós estamos colocando aqui. A salvação é instantânea ou conquistada após dias? Né? Ok? E aí a gente colocou que é instantânea. Oi? Mas só sabe que tem muita gente que acha que a salvação é conquistada dia após dia por causa da misericórdia de Deus, né? Ah, meu Deus! As pessoas confundem isso aí. Tem pessoas que acham, tipo assim, eu não posso cometer esse pecado porque Deus é misericordioso, então se amanhã eu arrepender, eu vou ser salvo. E às vezes a pessoa fica na vida de iniquidade. E achando, contando com aquela situação do ladrão na cruz. Porque o ladrão se arrependeu ali naquela oportunidade e foi salvo. As pessoas acham que talvez ela pode ficar pecando, conhecendo o Senhor, ela pode ficar pecando, que ela vai conseguir alcançar essa salvação também. Verdade. Verdade. Pode dizer. E Messias da Margarida entrou com a gente. Deus abençoe de volta a Margarida. A Bruna também entrou. Deus abençoe a Bruna lá em cabeça. Se você quiser pergunta, fica à vontade. Nós estamos aqui falando sobre salvação. Salvação, nós estamos estudando hoje sobre salvação. Nós estamos com o pastor Lindenberg, lá de Rio Grande do Norte, no Ceará. Meu pai na fé. Meu pastor, meu pai na fé. Amém. É um privilégio para mim tê-lo assim, conosco. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Jaqueline, o questionamento, a colocação que você fez aí é verdade. Tem gente que realmente pensa desse jeito. Não, eu vou, tipo assim, eu vou ficar fazendo assim, meia santidade, meio isso. Aquela viadagem que o pessoal tem por aí, né? Tipo de fazer assim, eu vou fazer um pouquinho a vontade de Deus e um pouquinho a vontade do meu coração. Né? Aqui no Ceará o pessoal diz, isso é viadagem. Ou você é ou não é, rapaz. Ou você não pode ficar no meio. Não pode ficar no meio, não. Sabe aquele negócio que ninguém sabe definir quem é você? E eu acho interessante que esse tipo de comportamento, ele não é só reprovado pela Bíblia. Você pode ver em Romanos 6, Paulo diz assim, olha, continuaremos nós, então, na iniquidade para que para que a graça abunde, nós vamos continuar pecando de forma alguma. Como nós poderemos fazer isso? Lê lá o texto de... Você está me ouvindo, claro. Lê o texto de Romanos 6, você vai ver lá o que ele está falando, diz até a respeito ao batismo, batismo diz respeito ao arrependimento. E uma pessoa que está falando desse jeito, tipo, eu vou pecar e depois eu me arrependo e vou ser salvo. É porque, na verdade, não é uma pessoa salva. Ela não se sente salva. A pessoa que é salva, ela se sente salva. Ela sabe que ela é salva. Uma pessoa que é salva, ela não tem necessidade de estar pecando. Eu vou além. Ela não consegue viver mais uma vida de pecado. Não consegue. É impossível, porque a semente da qual ela foi gerada é incorruptível. A semente, ela é uma nova criatura, ela não consegue sentir as mesmas coisas como antes, ela não consegue compreender as coisas como antes, ela não consegue ser motivada pelas mesmas coisas de antes, e ela não consegue viver como vivia antes. É uma realidade. Mas quando a pessoa diz assim, não, eu vou pecar só mais um pouquinho para aproveitar aqui a minha vidona no mundo, depois eu me arrependo, é porque essa pessoa nunca viu nem conheceu ao Senhor. Ela é uma pessoa iludida. Ela está iludida e ela não sabe realmente para onde vai.
No próprio texto de Romanos, capítulo 6, né, no versículo 4, a parte final dele fala que é para que nós possamos ser mortos com Cristo, né? E ressuscitar com Cristo e andarmos em novidade de vida. Novidade de vida. Fazer aquilo que fazia antes. Segundo Coríntios, né, 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Ou seja, o que estamos querendo dizer é o seguinte, é impossível, o apóstolo João escreve numa das cartas dele, é impossível que as pessoas que tiveram essa novidade de vida, essa transformação, esse novo nascimento, é impossível que ela ainda tenha os mesmos desejos, viva da mesma forma. Por quê? Porque foi gerado com uma semente incorruptível, não tem como mais, entendeu? Não tem mais como. Eu acho que as pessoas aprenderam errado, pastor. Aprenderam, por exemplo, assim, que Deus é amor, sabe? Então, quando você fala que Deus é amor, ninguém se aprende que ele é fogo consumidor. Isso. Então, aí fica aquele negócio que Deus é amor, e o amor perdoa, o amor suporta, o amor isso, o amor aquilo, mas esquece que vai chegar o momento que esse Deus que é amor, ele vai se tornar o quê? Hoje ele é advogado, ele vai ser um juiz. Exatamente. Ele vai julgar a nossa vida, vamos dizer assim. Exatamente. E quando diz assim que Deus é amor para quê? Para nos salvar. Salvar de quê? Do pecado. Todos vão ser salvos? Não. Tem uns que vão ter que encarar a ira de Deus. Tem aqueles que vão ter que encarar a ira de Deus. Por quê? Porque não fizeram caso nenhum da salvação que ele providenciou. Se fosse o meu filho, eu não ia só querer matar essa gente. Eu ia querer matar com aquele requinte de crueldade. Olha, eu dei meu filho para te salvar. Você não quer? Está lá escrito na carta de João. Pode olhar direitinho. Olhe, o testemunho de Deus ele foi dado. Mas se eu não dou crédito ao testemunho de Deus, 1 João 5, versículo 11 em diante. Se eu não dou crédito ao testemunho de Deus, eu estou fazendo de Deus mentiroso, porque eu não dei crédito ao testemunho que ele deu a respeito do seu filho. Não é? E aí, o testemunho é esse. Ele nos deu a vida eterna. Essa vida está em Cristo Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem, não tem vida. Não é verdade? Salvação, então nós vamos rever os pontos. Salvação não é para todo mundo, não é toda pessoa que vai ser salva, ou que é salva. Segundo ponto, o que é necessário fazer para ser salvo? Nascer de novo, se arrepender, ser batizado, né? E terceiro ponto, a salvação é instantânea, o que vamos dizer assim, o que passa a ser conquistado dia após dia é a santificação para crescimento nosso. E aí é onde entra a questão das duas cruzes, para a gente sintetizar o terceiro ponto. Porque uma coisa é a cruz de Cristo, eu sou salvo pela cruz de Cristo. Mas ele disse que eu tenho que levar a minha cruz. Para quê? Se eu já sou salvo pela cruz de Cristo, para que a minha cruz? A minha cruz é para a minha santificação, para a minha edificação. Não é para a minha salvação. É para a minha edificação e santificação. É para que eu entenda o propósito de Deus e para que eu viva esse propósito. A minha cruz é para isso. Né? Então a salvação é instantânea, mas a santificação é algo para ser conquistado assim que eu assumo a minha cruz e levo a minha cruz dia após dia. Agora o quarto ponto, fala aí, Hélio, o quarto ponto qual seria? Como posso ter certeza que sou salvo? Como é que eu posso ter certeza? Me responde, pessoal que está aqui no YouTube, ninguém fala nada, ninguém escreve nada. Oh, meu Deus, como é que eu posso ter certeza que você é salvo? Aqui, gente, aqui, no Facebook. Como eu posso ter certeza que você é salvo, ou que sou salvo? Como eu posso ter certeza que sou salvo? Tem muita gente que questiona isso. Tem muita gente que, dependendo da situação que ela está vivendo, ela duvida até da existência de Deus. Imagine, será que eu sou salvo? Oxe, né? Tem muita gente que duvida até da existência de Deus, dependendo da situação que ela passa. Então, fala para mim aí, você que está me ouvindo, está participando, fala comigo. Como posso ter certeza que sou salvo? Me ajuda, comenta. O que vocês acham? Fala comigo. Pessoal aqui do YouTube, dá like aí para ficar relevante. Aí, gente, como é que eu posso ter certeza que sou salvo? Fala, Hélio. O que vocês acham aí? Pastor, todas as outras respostas se enquadram nessa resposta daí. Porque se eu confessar Jesus, se eu abrir meu coração para ele entrar, se eu abrir novidade de vida, eu tenho que ter certeza da minha salvação também. É uma convicção que o Espírito Santo de Deus traz também. Eu acho que de uma forma instantânea, igual a salvação, né? Exato, eu estou respondendo aqui. Exatamente, eu estou ouvindo, mas estou respondendo aqui, porque o Matias, um dos nossos discípulos amados aqui, ele está dizendo assim, pelo canal do YouTube, né? Ele escreveu assim: a certeza da salvação vem com a Bíblia. Ela diz, está dito. Yes! Ela diz, está dito. Matias Augusto diz o seguinte:
Tá escrito lá, quem crer será salvo. Ponto final, tá ok? É a Bíblia que diz que eu sou salvo. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus não pode mentir. Tem outra coisa que pode me dar certeza de salvação. Sabe o que é? O Espírito Santo de Deus testifica em meu espírito que eu sou filho de Deus. Eita, meu pai! Aí você ainda pode questionar o seguinte, mas tem gente que é salvo e não lê Bíblia nem tem contato com o Espírito. Desconfie. Desconfie, esse aí é mais um enganado. A pessoa que é salva e não lê Bíblia e nem gosta de estar na presença de Deus, desconfie. Eu não estou dizendo para julgar, mas julgar pela reta justiça. Desconfie que essa pessoa não é salva. Porque quando a pessoa é nascida de novo, ela não só fica com repugnância com o pecado, ela tende a querer mais de Deus. E onde é que ela acha mais de Deus? Primeiro, na Bíblia, e segundo, na presença de Deus em oração. Então, essas coisas que podem nos dar realmente certeza da salvação, o Matias foi muito feliz aí. É isso, Matias. Matias Augusto. Se a Bíblia diz, está dito, quem crê será salvo, ponto final. Ok. É isso aí. Mas fala aí, fala mais um pouquinho aí, Elihit, Jaqueline, nesse ponto aqui, como eu posso, quarto ponto, como eu posso ter certeza que sou salvo? É isso aí, eu acho que é a Bíblia mesmo e a testificação do Espírito. Não tem outras formas. E não adianta, por exemplo, quando você está mal, alguém vir querer te convencer dessa verdade, porque essa é uma das verdades que o Espírito Santo, ele gera em nosso coração. É uma das verdades que o Espírito Santo, ele gera em nosso coração. Eu não preciso de testemunho ou testificação de outras pessoas quando eu tenho esse testemunho ou essa testificação do Espírito Santo em meu interior. Eu não preciso de outros. E aí eu já vou estar certo de que sou salvo. Pelo menos é o que eu penso. Amém? Agora, André, mas essa pergunta foi um pouco tendenciosa. Porque a próxima é que vai dar um contraste, vamos dizer assim. A salvação é somente pela fé ou também por obras? Vou repetir para o pessoal do canal aqui. A salvação é somente pela fé ou também por obras? É o quinto ponto. Vai, Matias. Vai, Matias. Vai, meu povo. Cleudo, responde aí, meu filho. É a Adele Limoeiro. Vamos lá, fala comigo. A salvação é só pela graça mesmo? A salvação é somente pela fé, pela graça mediante a fé? Ou ela também pode ser por obras? Fala comigo. Matias Augusto. Fala aí, Matias. Ives. Quem mais? Francini. Aninha. Escreve aí embaixo aí, ó. Laila. Fala comigo. Ei, será que a salvação é pela graça mediante a fé ou é por obras? Opa, Humberto Azevedo está dizendo pela fé. Peraí. Pela fé sois salvos e as obras são consequências. Muito bem. Ele escreveu os dois. Pela fé sois salvos, as obras são consequências. As obras estão aí para quem andemos nela. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Onde é que vocês acham que isso está escrito? O irmão Cleudo está dizendo aqui, tendo fé, as obras são inevitáveis. Ok, irmão Cleudo. Louvado seja o nome do Senhor por esse comentário. Tendo a fé, não é só ter fé, mas tendo a fé, que a Bíblia descreve, a fé no Senhor, tendo vida com Deus, na verdade, sendo salvo pela fé, as obras da fé, elas irão ser consequência disso. Amém? Então, a salvação, olha, tem alguns movimentos antigos, né, que a gente pode citar. Eu acho que é sola fide, só pela fé, soli deo glória, sola gratia, só pela graça, só Deus a glória, só pela graça, sola fide, sola deo glória, sola gratia, sola escritura, né? Bom, eu acho bem coerente os escritos de Paulo, e uma das coisas que ele escreveu é essa: pela graça sois salvos. Graça, mediante, ou por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso tem nada a ver, se não vem de mim, não tem nada a ver com o que eu faço. Isso vem de Deus, é um dom de Deus. E isso não vem de suas obras, para que ninguém se vanglorie. A graça, então, a resposta mais coerente no questionamento 5 seria: salvação é somente pela graça mediante a fé. Tá bom? Somente pela graça. As obras estão aí para que nós andemos nela. Né? Que obras? As obras da fé. Porque existe uma diferença enorme entre obras da carne e obras da fé. As obras da fé estão aí para que andemos nelas, as boas obras. Tá bom? Então pode negar. Se você nasce de novo, você tem vida com Deus, você tem necessidade, então, de operar alguma coisa, como diz o Tiago. Amém? Vamos para o próximo ponto, Hélio? Fala aí. Serviço de respaldo bíblico para eu ter segurança
Ah, bom, isso aí já foi respondido. Já foi. O respaldo bíblico é esse, né? O respaldo bíblico principal é esse. O Matias quebrou tudo ali, quando ele disse, certeza vem pela Bíblia, que ela está dito, quem crê será salvo, ponto final. Respaldo bíblico é esse. É Jesus que está dizendo. Se eu não confio em Jesus, eu vou confiar em quem, gente? Né? Só em um médico, quando for muito preciso. Porque o médico, quando você está necessitado, você tem que confiar nele, para ele dar anestesia em você, abrir seu corpo e tirar o que está fazendo mal de você lá de dentro. Mas isso é porque você é levado à força pela necessidade. Né? O povo, em geral, o povo é muito desconfiado. Mas confia em Jesus. Ele disse que se você crer e for batizado, se você arrepender, você será salvo. Pronto. Amém?